Sejam bem-vindos ao Sinfônica Braça Campinas. Sou Alcides Arruda, violinista da Sinfônica de Campinas. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos oficina de percussão corporal com Ronaldo Sagiorato. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, sou Ronaldo Lima, músico, baterista, percussionista, educador musical. Estou aqui hoje conjuntamente com o canal Cultura Braça Campinas, com apoio de recursos da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, para falar um pouquinho com vocês sobre a percussão corporal, esse rico universo da música feita com o corpo, das possibilidades que isso pode trazer para os músicos, para os educadores musicais, para as pessoas interessadas em música. E já fazendo uma homenagem ao grande Fernando Barba, do Barbatux, que faleceu recentemente, um dos grandes expoentes, um dos grandes nomes, uma das pessoas que sistematizaram toda a técnica, toda a estética da percussão corporal, principalmente pensando numa perspectiva pedagógica e educativa. Então vamos aqui apresentar para vocês um pouquinho desse universo tão rico da percussão corporal, da música feita pelo corpo, as possibilidades de atuação, de prática musical, dentro da educação musical, dentro da escola, e espero que vocês gostem. Bom, a coisa mais legal da percussão corporal é a possibilidade que a gente tem da gente explorar os sons que tem no nosso corpo. Então cada parte do corpo ele tem um som, cada som tem uma característica, e se por exemplo um professor de artes, um professor de música quer explorar os timbres, os tipos de timbre grave e agudo dentro de uma aula de música, ele tem na percussão corporal uma grande ferramenta para conseguir trazer, né, essas ideias, esses tipos de som, esses conceitos. Então vou começar a apresentar para vocês os tipos de som que a gente tem no corpo, né, as partes, cada parte do corpo tem um som, tem uma característica. Vamos começar a ouvir aqui. Primeiro o som do peito. É um som grave, né? Outro som grave também é o som do pé, da batida de pé, que também é um som importante dentro da percussão corporal. A gente tem os sons que tem ali um grave médio, né? Entre o médio que é a barriga e a coxa. A gente tem ainda o estalo, que é um som mais agudo. Eu vou falar um pouquinho já sobre as funções de cada parte dentro de um ritmo de percussão corporal, né? Por exemplo, a coxa e o estalo, falo daqui a pouquinho. Além desses, a gente tem também os sons da boca, né? Então você tem também aqui na boca, você tem esse som, né? Que você faz batendo a palma da mão na boca, fazendo uma concha na boca. Você tem esse som aqui, deixando a boca um pouquinho rígida, né? A bochecha. O som vai variando, né? Conforme você vai abrindo e fechando a boca. Você tem esse som aqui, onde você faz uma concha com as mãos, né? E aí você vai fazer um ar com essa concha. Se você colocar na cara, você vai sentir que você batendo essa concha assim, ela sai um ar. Então esse ar você vai tentar jogar dentro da boca, fazendo um bico com a boca, né? Ó. Essa técnica é legal porque você pode fazer notas musicais com elas, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês no final aqui um vídeo que eu fiz fazendo melodias de músicas, né? Tem um potencial bem legal isso aqui, a partir do momento que você pega a técnica, né? Então, esse som. Você tentar jogar esse ar da concha dentro da sua boca, tá? Além disso, a gente tem também as palmas. As palmas, a gente tem vários tipos de palmas, né? Então, a gente tem a palma normal, a gente tem a palma invertida, a gente tem a palma estrela, que eu brinco com os meus alunos que é a palma de estraga parabéns pra você, né? Porque ela é uma palma bem, assim, com um som bem forte, é um agudo estridente, né? Que não precisa fazer força, quer dizer, você fazer a palma e esse sentido aqui. Você tem a palma de dedo, que é uma palma também que eu já vou falar das funções de cada batida, né? Ela tem uma função de preenchimento. Você tem a palma grave, que é essa palma concha. Você
você tem o top, que é esse aqui, né? E, por fim, você tem essa outra palma que é batendo na ponta das mãos, na ponta ali na parte de baixo da mão, né? Tudo bem? Então esses são os sons mais básicos da percussão corporal, né? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a função de cada som e as características de cada som. Quando a gente pensa então na percussão corporal, se a gente vai produzir uma música, construir um ritmo, a gente precisa pensar nas funções de cada parte, né? Principalmente porque quando a gente pega essa perspectiva do Barbatux, do Fernando Barba e de outras pessoas aí que meio que construíram a ideia da percussão corporal, você vai pensando nos ritmos de bateria, nos ritmos de percussão como base para a construção dessa música, né? Além também que você pode fazer sons vocais, imitar instrumentos com a boca. Eu não vou entrar muito nessa parte hoje, pela questão do tempo, mas você também pode criar sons com a boca, você pode imitar instrumentos com a boca, fazer várias coisas desse tipo, né? Mas pensando na percussão corporal em si, ela parte de uma adaptação de ritmos de bateria, de ritmos de percussão, e aí você precisa pensar nas funções de cada parte. Então, você tem os sons graves, né, que eu falei, que eles têm essa função de trazer a parte grave de um ritmo de bateria, como peito, como pé. Você tem os sons agudos, né, que eles têm uma função também de trazer essa parte mais aguda da música, como os pratos, como a caixa, né, e no caso dos graves, o bumbo, o surdo, então, né, as palmas. E você tem a parte da percussão corporal que trabalha com o preenchimento, que a gente chama de preenchimento, né? Que seriam aquelas partes que no ritmo também trazem algum tipo de molho, que a gente fala, ou preenchimento, como chocalhos, como o chimbal da bateria, né? Que a gente toca. Então daí seria o quê? Né, os estalos, a coxa, a gente pode usar desse jeito, e também essa palma, principalmente essa palma aqui, né? Essa palma de canto de mão, dessa parte baixa da mão, que a gente também usa. Isso a gente chama de sons de preenchimento, né? Seja o estalo, seja a coxa, pode ser a barriga também, que são esses sons mais médios, né? Também do agudo, né? Do agudo para o médio. Então a gente acaba tendo estabelecido esses elementos como as partes que correspondem a um determinado ritmo de bateria ou de percussão. Então, partindo para isso, para a prática, né? A gente tem um ritmo básico que seria usando o peito, o estalo e a palma, certo? Então, a gente pode pensar contando até 4, né? Uma coisa simples, pensa em 4 tempos, 1, 2, 3, 4. Então eu vou pensar uma batida no peito no tempo 1 e 3 estalos no tempo 2, 3 e 4. Uma coisa importante da técnica de percussão corporal é que a gente não pode, ou a gente deve evitar, repetir as mãos, né? Então uma mão que eu bati no peito, eu não vou bater o estalo nela na sequência. Então é sempre as mãos alternadas, né? Então se eu bati uma mão com o peito, eu posso começar batendo o peito com a direita, essa é minha mão direita, eu bato com a mão direita, o estalo eu vou bater com a mão esquerda. Se eu começar o peito com a mão esquerda, eu vou bater o estalo com a mão direita, certo? Então aqui, ó, se eu pensar em 4 tempos, 1, 2, 3, 4, vai ficar 1, 2, 3, 4, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí a segunda parte desse ritmo seria a palma e 3 estalos também. Nesse caso eu estou contando a palma como se eu estivesse batendo com a mão direita o peito. Então eu batendo a palma, eu já vou bater o estalo com a mão esquerda. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. E aí eu vou juntar isso depois. Se eu juntar isso, fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse é um ritmo base, né, de percussão corporal, um ritmo pop, um ritmo de bateria comum. Que se a gente for acelerando, né, se eu for dando um pouquinho mais de velocidade para ela,
Aqui o importante é o quê? Treinar o estalo, principalmente uma dinâmica assim de ter um pouquinho de velocidade, né? Ser mais esperto aqui no som do estalo, né? E também pensar nessa concatenação de movimentos, né? De 4 em 4, um peito, 3 estalos, uma palma, 3 estalos. Certo? E como eu falei, a gente tem partes aqui do corpo que a gente toca que elas têm função correspondente. Então, por exemplo, o estalo eu posso substituir pela coxa, né? Então, em vez de eu fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Se você vai colocar um grupo, né? Se tem um grupo tocando, uma coisa bacana é a gente mesclar esses sons, né? Então colocar uma parte do grupo tocando, por exemplo, o estalo, uma parte tocando com a coxa. Outra coisa que dá para você fazer, substituir o peito pelo pé, tanto batendo o estalo como batendo a coxa, né? Então ficaria, por exemplo, certo? Ao mesmo tempo também poderia. E por aí vai. Você pode usar também, por exemplo, a palma invertida no lugar da palma normal, né? Então ficaria, se eu fosse tocar com o peito, né? Ou vice-versa, assim vai, né? Fazendo todas essas variações rapidinho para vocês verem, né? Ó. Certo? Aqui eu fiz mais ou menos aí todas essas possibilidades de concatenação do peito, com o estalo, com a coxa, com os tipos de palma e tudo mais. Além disso, a gente pode fazer também só com a mão, né? Isso é uma coisa que dá para fazer aqui. Aqui, se você for pensar só nesses sons de mão, né, de palma que eu mostrei para vocês, a gente tem a palma grave, que é essa palma concha. Eu tenho essa palma de preenchimento, que também substitui o estalo ou a coxa, e a palma normal. Então esse mesmo ritmo eu poderia fazer aqui, ó. Tem um som que eu não falei ali pra vocês também no começo, que é o som de boca com a língua, né? Que é esse aqui. Também dá pra fazer dois tipos de som, um mais grave e um pouquinho mais agudo. Então, basicamente aí, né? O que eu mostrei pra vocês agora foi uma adaptação direta de um ritmo de bateria para um ritmo de percussão corporal, utilizando esses elementos a partir dessas funções que são correlatas, né? Então o peito, por exemplo, com o bumbo da bateria, o estalo com o chimbal e a palma com a caixa. A mesma coisa a gente pode fazer pensando num ensemble, num grupo de percussão. Então, por exemplo, no ritmo do samba, né? Então eu vou trazer para vocês aqui o ritmo do samba, as possibilidades de adaptação para a percussão corporal. Então, a gente tem basicamente um ritmo que ele fica ali como base, né? Então é um ritmo também que a gente usa o peito e o estalo. Se a gente tinha aquele ritmo inicial que a gente trabalhou, que era peito, estalo, 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 o samba ele tem uma variaçãozinha que é peito, estalo, estalo, peito, certo? Então peito, estalo, estalo, peito.
Daí você vai fazendo isso em looping, né? E aí fica peito, estalo, estalo, peito, peito, estalo, estalo, peito, peito. Contando 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Você vai fazendo esse looping. E se eu for dando uma acelerada, né? Se eu for aumentando o andamento, então fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esse então seria o ritmo base de samba, seria meio equivalente aos surdos, né? As partes graves ali, os instrumentos que fazem a sonoridade grave no samba, então seriam ali os surdos, e aí você tem o estalo fazendo uma função um pouco de chocalho junto com os surdos, né? E aí a gente pode ir adaptando os outros instrumentos. Então um instrumento que tem no samba é o tamborim. A levada do tamborim é mais ou menos... que eu posso fazer aqui, eu posso fazer na boca, aqui, ou aqui, ou aqui, ou posso fazer também com esse som que eu falei agora um pouco antes para vocês, né, que eu acabei esquecendo no começo, com a língua. Inclusive com esse eu posso fazer o ritmo do surdo com o chocalho e o tamborim ao mesmo tempo. Posso fazer isso também, que é uma coisa que dá certo. Além disso eu tenho o agogô, né, que é um instrumento também importante ali da levada do samba. O agogô eu posso fazer aqui. O agogô é um instrumento que geralmente ele tem duas alturas, ele tem um som mais grave e um som mais agudo. E esse som aqui, ou esse, eu posso trabalhar com duas alturas, quer dizer, o movimento da minha boca, como eu falei no início, né, o abrindo ou fechando mais a boca, eu posso deixar o som mais grave ou mais agudo. Se eu deixo a boca mais fechada, o som mais grave, se eu abro mais a boca, o som mais agudo. Mesma coisa aqui. E a levada de agogô é mais ou menos. Tem aqui também, né? Como o agogô tem duas alturas, a boca é um lugar legal para a gente fazer essa adaptação. Outra adaptação é eu fazer um chocalho, um ganzá mais constante, para além daquele do estalo, né, que eu posso fazer com a boca. Dentro daquela ideia que eu falei para vocês no começo, que também é possível a gente imitar os instrumentos, né, fazer a reprodução, a adaptação dos instrumentos usando os sons da boca. Então, e por aí vai, né? E também, uma coisa importante é que o surdo, no samba, ele tem um tempo forte no tempo 2, né? Uma característica do samba é ele ter uma acentuação, não no primeiro tempo ali, né? No 1, 2, 1, 2, mas no segundo tempo, né? No tempo deslocado. Isso eu posso fazer também batendo o pé, por exemplo. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza? Eu vou passar para vocês agora na sequência como que fica eu tocando separadamente cada um desses elementos. Eu vou colocar eles tocando sozinho e vou juntar eles para vocês verem como que fica
um ensemble de samba, né? Inclusive fazendo variações do ritmo principal, tocando na coxa e tudo mais. Então vejam aí rapidinho. Lembrando que, como eu tinha falado para vocês em relação àquele ritmo de adaptação da bateria que a gente viu, primeiramente, o samba também, esse ritmo base do samba também é passível da gente adaptar, né, ou fazer as variações a partir das outras possibilidades sonoras que a gente tem com o corpo, né? Então eu posso substituir o estalo pela coxa, né, o que ficaria... Posso substituir o pé, né, dos dois jeitos, então fazendo o estalo, substituindo o peito pelo pé, né, então... Ou aqui, né? Certo? É uma possibilidade também. É só você treinar a mesma coisa que você treinou, fazendo o estalo e o peito, só que daí explorando os outros. Então aqui, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Se for o pé, a mesma coisa. 1. O interessante do toque com o pé é que você pode bater, às vezes, o estalo ou a coxa junto com o pé, né? Então preenche ainda mais, né? Porque no caso do peito você não consegue, você vai fazer um de cada vez. Então aqui fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, certo? Então assim como, né, o ritmo pop ali que a gente viu, a adaptação de bateria, eu também consigo aqui variar os timbres e as possibilidades sonoras a partir dessa função que eu dou para cada parte do corpo, para cada som que tem no corpo, dentro dessa adaptação dos ritmos e dos sons dos instrumentos tradicionais de percussão, certo? Por último, agora eu vou apresentar para vocês o baião adaptado à percussão corporal. O baião é um ritmo nordestino muito famoso, né, que tem como grande expoente o Luiz Gonzaga, muito famoso dentro das festas de forró. Então o baião também é um ritmo que a adaptação dele para a percussão corporal fica bem interessante, principalmente a adaptação do instrumento zabumba, que é o instrumento que faz ali, né, o coração da percussão do baião, né? A gente tem uma zabumba, a gente tem um triângulo, dá para fazer também uma adaptação do triângulo, mas eu vou focar aqui em fazer a adaptação da zabumba, né? Então a gente vai usar também essa variação entre sons graves, né, entre um preenchimento e o som agudo da palma. Aqui no caso, o peito ele vai corresponder ao som grave da zabumba, né, que é um som que você bate na parte de cima da zabumba. O estalo é como se fosse um chocalho também, que eu estou encaixando ali, né, um chocalhinho junto para fazer um preenchimento. E a palma seria o bacalhau, que é uma parte que você toca na pele de baixo da zabumba com uma baqueta mais fina e que tem uma sonoridade diferente desse som grave que eu tenho na pele de cima que eu toco aqui, certo? Eu não sei se todo mundo tem o conhecimento da zabumba, mas basicamente ela é um tamborzão, um surdo, que ela tem um som grave em cima e um som agudo embaixo, né? Então esse aqui representa o som de cima e o som de baixo representa pela palma, e eu preencho com o estalo, né, como se fosse um chocalho que estivesse tocando junto com a zabumba. Então basicamente eu também vou pensar em 4. A primeira parte é muito parecido com o samba, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, certo? Então são 4 batidas aqui, e mesma coisa como o samba, em vez de eu ser peito, estalo, 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 vai ser peito, estalo, estalo, peito. E eu conto 4. 1, 2, 3, 4. 1, e paro aqui, né? Porque a segunda parte é diferente. 1, 2, 3, 4. Certo? Eu não vou fazer o looping aqui porque eu tenho uma segunda parte que é um pouquinho diferente. Então essa parte já tá legal, porque, né, a gente já treinou no samba. A segunda parte eu começo com o estalo na mão direita, então fica 1, 2, 3, 4. Lembrando que se você começa o peito com a mão esquerda, então você vai inverter as mãos. O importante é que a gente sempre alterne, eu nunca vou repetir uma mesma mão. Eu sempre vou alternar as mãos, tudo bem? Então se eu bati o último peito com a mão esquerda, nesse segundo momento o meu estalo vai ser com a mão direita. Se eu bati o último peito com a mão esquerda, nesse momento o próximo estalo vai ser com a mão direita. Tudo bem? Então aqui, como eu bati o último peito com a mão esquerda, o meu estalo vai ser com a mão direita. Então aqui vai ser 1,
2, 3, 4. Estalo, estalo, palma, estalo. Certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E aí eu tô contando a palma como se fosse direita, né? Por isso que eu tô fazendo direita, esquerda, direita, esquerda. Tudo bem? Então daí se eu juntar essas duas partes, vai ficar peito, estalo, estalo, peito, estalo, estalo, palma, estalo. Ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí isso a gente pode entrar no looping. Terminou o último estalo, eu já vou bater o próximo peito aqui, o primeiro peito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Peito, estalo, estalo, peito, estalo, estalo, palma, estalo. Se eu for acelerando isso, certo? Então é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, para encerrar na sequência, alguns trabalhos que eu fiz nesse sentido. Então, na sequência eu vou mostrar uma adaptação que eu fiz para a música Forró Brasil, do Hermeto Pascoal, utilizando esse ritmo do baião, utilizando um chocalho com a boca aqui, utilizando um chocalho com a mão, raspando a mão, que isso que é uma coisa que eu não falei, mas agora aproveito o ensejo para falar para vocês. Um chocalho feito com a mão, ó. A gente pode fazer também, é uma possibilidade. Outra coisa que eu utilizei foi esse preenchimento, né, a palma de preenchimento que eu tinha falado para vocês, ó. Inclusive, tanto o samba quanto o baião, eu consigo fazer aqui também, ó. Não sei se... né, dá para fazer por aqui também. Então eu também utilizei a palma de preenchimento e utilizei também, além do ritmo do baião, o chocalho com a boca, o chocalho raspando a mão, essa palma de preenchimento. Eu fiz as melodias da música utilizando, né, essa coisa bem versátil que é esse aqui. Então, eu utilizei aqui, né? E utilizei aqui também. Fiz a melodia baseado nesses dois, né? Que são pequenos movimentos que você faz na boca, você já consegue fazer várias notas, né? Notas musicais mesmo. E eu explorei isso aqui para produzir esse vídeo de uma homenagem para o Hermeto Pascoal no Forró Brasil, essa adaptação que eu fiz da música para percussão corporal, que eu coloco aqui para encerrar. E na sequência, eu vou colocar para vocês também, ainda explorando o baião, um arranjo que eu fiz com alunos meus da Universidade Metodista de Piracicaba, na Unimep, no curso de licenciatura em música, onde a gente também explorou arranjos vocais, junto com o baião e junto com essas possibilidades todas que a percussão corporal traz. Né? Então, só para a gente fechar um pouco aqui, essa aula básica, né? Essa introdução muito básica aqui que eu estou dando para vocês. Espero que isso sirva assim, de ensejo, né? De incentivo para vocês pesquisarem mais sobre a percussão corporal, estudarem, irem atrás. Tem muitos vídeos na internet. Sugiro que, se não conheçam, ouçam o Barbatux, que conheçam o trabalho do Fernando Barba. E é isso aí. Agradeço muito o canal Abraça Cultura Campinas, a Secretaria de Cultura Municipal pela oportunidade. E muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.